Olá, dando continuidade ao módulo de embolizações do Fórum Vascular, vamos falar sobre embolização vascular no trauma. Atualmente, sempre que possível, é realizado um manejo conservador do trauma e, como a depender principalmente da gravidade, mas também da localização, obtemos taxas de sucesso na embolização da hemorragia perto dos 100% dos casos, o angiorradiologista cada vez mais vem sendo integrado a esta equipe de trauma. Quais são as indicações de embolização? A tentativa de manter um tratamento não cirúrgico nos pacientes estáveis com traumas moderados ou graves e um controle de sangramento hepático, retroperitoneal ou pélvico após uma cirurgia de damage control. Para realizar a embolização no trauma, nós precisamos seguir alguns princípios gerais, sendo o principal deles seguir o ATLS, isto é, uma via aérea é mais importante que o controle do sangramento. Por isso, a manutenção de uma via aérea eficaz é imprescindível. Além disso, nós devemos avaliar as condições clínicas do paciente. Muitas vezes, mesmo tendo uma tomografia, só temos uma sugestão da localização exata do sangramento. E alguns pacientes, como por exemplo os com trauma de pelve, estão instáveis hemodinamicamente. Então nós temos aqui a avaliar se o paciente apresenta condições de utilizar uma grande quantidade de contraste se isso for necessário. E também se ele vai tolerar um procedimento prolongado, quando a gente não encontra um sangramento, por exemplo. Além disso, existe um acesso às artérias, por exemplo, o paciente apresenta um hematoma de regiões inguinais com fixação de pelve. Eu consigo puncionar uma femoral? O paciente tem uma fratura de membro superior. É possível eu puncionar uma artéria braquial nesses casos? O paciente jovem e com noradrenalina, que evoluem facilmente para vasoespasmo, como por exemplo neste caso um menino de 24 anos, que apresentava uma fratura de pelve no acidente de moto, em que apresentava um vasoespasmo importante das artérias ilíacas internas, o que dificultava muito o nosso acesso a elas para a embolização. O nosso paciente já evoluiu para a tríade da morte, ou ainda mais, o nosso procedimento o levará a apresentar hipotermia, lembrando que a nossa sala é uma sala que deve manter uma temperatura constante, e isso é particularmente importante quando utilizamos arco em C. O paciente apresenta discrasia e hipotensão, lembrando que um dos nossos objetivos é corrigir a discrasia sanguínea ou corrigir o sangramento antes de atingir a discrasia sanguínea. Felizmente, a maioria dos nossos pacientes com trauma já chega, ou nós já somos chamados, quando já foi realizada uma tomografia com contraste. E isso nos facilita muito o nosso trabalho, porque as imagens de lesões elas são todas semelhantes, principalmente nas vísceras sólidas, onde nós encontramos um hematoma com borramento de contraste e nas fases tardias um clareamento deste hematoma, o que sugere uma lesão vascular ativa. Na embolização do trauma, a máxima de que o material ideal é aquele que você está acostumado vale muito. Na maioria das vezes, nós iniciamos uma embolização no trauma com uma ortografia panorâmica. Então, o primeiro catéter a ser utilizado é um catéter do tipo PIG ou OMI. Quando o nosso alvo são artérias viscerais, os catéteres Cobra 2, VS1, Michelson, Simons 1 e 2 podem ser utilizados. E quando a lesão é de extremidades ou de pelve, onde nós iremos realizar uma embolização ilíaca interna, um catéter para cruzamento contralateral, como o mamário e o vertebral, são utilizados. Preferencialmente, devemos realizar embolizações com microcatéter em sistema coaxial, lembrando que catéteres de diâmetros muito pequenos podem entupir tanto com microesferas quanto com lodo de Gelfuan. Portanto, nós recomendamos e utilizamos catéteres 2.8 French para a realização da embolização no trauma. E o principal agente embolizante que nós utilizamos é o lodo de Gelfuan, que também pode ser usado como torpedo.
Ele tem a vantagem de ser um agente temporário, que é absorvido em 2 a 3 semanas, e é um tempo que permite a reparação do tecido traumatizado sem uma embolização definitiva. E é utilizado em sangramentos difusos de reto peritônio, fígado, baço, rim e pelve. As molas e micromolas são utilizadas quando nós precisamos de uma embolização mais precisa. E quando as artérias são terminais, podemos realizar apenas uma oclusão proximal ao sangramento que nós estamos encontrando. Quando são artérias de deságue, como por exemplo, uma artéria gastroduodenal ou um ramo de uma artéria de extremidade, primeiro nós realizamos uma embolização distal, o que mantém a nossa via de acesso, e depois uma embolização proximal à lesão. Em pacientes com discrasia, aonde às vezes nós não temos o luxo de esperar as molas trombosarem, nós precisamos seguir um outro princípio, que é a utilização da técnica de sanduíche, onde realizamos primeiro a embolização distal, depois tratamos com um lodo de Gelfoam e, na sequência, embolizamos de forma proximal, criando um sanduíche na área de lesão, evitando assim a demora na embolização. Vale lembrar aqui que muitas vezes em pseudoaneurismas recentes, as micromolas podem ter risco maior de sangramento por romper o pseudoaneurisma quando você tenta embolizar dentro desse pseudoaneurisma. Por isso a embolização desta forma é ideal no trauma agudo. Os senhores podem observar neste caso um trauma de uma artéria, de um ramo da artéria pancreática magna, foi realizada uma embolização apenas proximal com molas, com micromolas, com bom resultado final. Esses outros agentes embolizantes são utilizados apenas em casos selecionados, muitas vezes por não serem prontamente disponíveis. Por exemplo, um paciente com discrasia, você não vai ter prontamente disponível um coágulo. E assim como balões de oclusão não são, na maioria dos centros, disponíveis, além de serem mais caros para utilização no trauma. Vale lembrar que as esferas são utilizadas quando nós não encontramos um controle distal adequado com Gelfoam ou em situações específicas de vísceras sólidas, como no trauma esplênico ou renal. Nessa imagem, vocês podem observar um pseudoaneurisma de artéria renal secundária a uma nefrolitotripsia, em que foi realizada uma embolização com cola com bom resultado. As endopróteses não são o assunto específico dessa aula, mas elas devem ser lembradas nas lesões traumáticas das estruturas vasculares, como neste ferimento de arma de fogo de uma artéria femoral profunda, e também nas fístulas arteriovenosas e sangramento ativos podem ser utilizados. Vamos passar agora para alguns cenários clínicos específicos no trauma. No trauma renal, o objetivo da embolização é manter o máximo possível de cortical viável no tratamento. Por isso, sempre a embolização deve ser o mais distal possível. A embolização é indicada nos traumas de grau 3, 4 e 5, como nesse pseudoaneurisma pós-biópsia, em que foi realizada uma embolização com micromola com sucesso. O trauma esplênico é recomendado, ou na verdade a angiografia no trauma esplênico é recomendada apenas nos pacientes estáveis. Nos pacientes instáveis, onde você realiza uma laparotomia exploradora, você faz uma esplenectomia. E alguns autores, inclusive, sugerem que todo paciente tratado de forma conservadora, com qualquer suspeita de trauma esplênico, deve ser submetido a uma arteriografia de rotina. E nisso encontram sucesso de até 100% de casos no tratamento. As indicações são os graus 3 e 4. E existem duas formas de realizar a embolização no trauma esplênico. Uma delas é a embolização apenas proximal, onde nós conseguimos reduzir uma pressão intraesplênica, facilitando a trombose dos segmentos traumatizados, e
o baço fica irrigado pelas artérias gástricas curtas. Essa embolização é feita com micromolas na parte distal da artéria esplênica, como neste caso, onde os senhores podem observar um tratamento com micromolas com sucesso. A embolização seletiva é utilizada quando você pretende preservar fluxo nas áreas não atingidas. Todavia, essa embolização apresenta um risco maior de falha devido à embolização acidental da circulação distal ou de colaterais. Isso pode ter maior risco de infarto esplênico. A embolização é realizada com gelfan ou molas, mais seletivo nas artérias do hilo esplênico, como neste caso de um hematoma grau 3, que foi realizada a embolização de 2 desses segmentos. Neste caso, vocês podem observar aqui uma fratura esplênica, onde foi realizado com um microcatéter uma embolização com gelfan, com um bom resultado final. O trauma hepático é o único que tem um guideline de recomendações, e a embolização em paciente hemodinamicamente estável com graus 3 a 5 é uma recomendação nível 2 de evidência. E ela está indicada também no tratamento adjuvante ao tratamento cirúrgico. Este é um caso onde os senhores podem observar diversas lesões de artéria hepática, onde foi realizada a embolização com gelfan com bom resultado. A embolização do trauma hepático ela tem uma peculiaridade em que a mortalidade da embolização é baixa, mas a morbidade pode ser alta devido a abscessos e também ao vazamento de bile. Então, o cirurgião do trauma ele deve estar preparado para tratar estas complicações, caso elas ocorram. A embolização da cirurgia do trauma se explica pois em pacientes onde a cirurgia de damage control cursa com o menor tempo, apresenta uma redução de 50% da mortalidade em relação às cirurgias maiores. E, idealmente, o intervencionista deve ser acionado ainda durante o procedimento cirúrgico, quando o cirurgião de trauma evidencia um hematoma em expansão de reto peritônio ou pelve, ou quando já é sabido que o paciente tem uma fratura de pelve. Esse é um caso que ilustra bem isso, onde o cirurgião de trauma evidenciou um hematoma em expansão do lado direito do reto peritônio e foi evidenciada uma ruptura da artéria renal, tratada com uma mola de destacamento livre, nesse caso aqui foi uma Nester, com um bom resultado final. O trauma pélvico é um dos locais onde o intervencionista tem uma grande contribuição, porque 40% dos traumas pélvicos evoluem com hemorragia ativa. O único problema é que a embolização pélvica tem uma taxa de complicação alta, decorrente principalmente das embolizações não seletivas da origem da artéria ilíaca interna e bilaterais. Complicações essas como, por exemplo, impotência e necrose de musculatura glútea. O uso do gelfan ao invés de micromolas reduz muito essas complicações. E como nós sabemos qual artéria embolizar no caso do trauma? Esse é um trabalho que eu recomendo fortemente para quem tem interesse no tratamento do trauma pélvico, onde eles demonstram que, a depender do local do hematoma e como se encontra um hematoma, como um jato ou área de atenuação que se estende para um hematoma, você pode encontrar qual é a artéria que irriga o local específico. Por exemplo, aqui, quais são as artérias que irrigam ao nível de L5. Como conclusão, nós sabemos que a tendência hoje é evitar sempre que possível intervenções cirúrgicas no paciente. E por isso, as indicações de embolização vêm se tornando cada vez mais frequentes. É importante, porém, nós sabermos que os intervencionistas interessados no tratamento do trauma devem conhecer diversas técnicas, diversos materiais, e esses materiais devem estar
prontamente disponíveis na suíte de hemodinâmica para o sucesso do procedimento. E, obviamente, ele deve estar disponível para a sua realização. Eu queria agradecer muito a oportunidade de ministrar essa aula e parabenizar o Fórum Vascular pela iniciativa destas aulas online. Eu fico à disposição de todos para qualquer esclarecimento ou dúvida e até a próxima.